1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, e tem muita coisa legal a respeito dessa série, em especial em 1 Timóteo, e por que essa série em 1 Timóteo se chamou o mínimo, e porque mínimo é a essência do Evangelho. Nós tivemos acesso a alguns dados de algumas associações comerciais, de que, ao contrário do que se imaginava, apesar do alto índice de desemprego, apesar de muita coisa que mexeu na economia, o mundo todo consumiu muito mais durante a pandemia do que em qualquer outro momento da história. Parece que ficar em casa, compreender que chegou um momento de você se isolar, de não estar socialmente envolvido, na verdade, deveria repercutir nas pessoas consumir menos e comprar menos coisas, mas o efeito foi o contrário. Lojas de roupa cresceram nas suas vendas online, produtos eletrônicos, tudo parece que aumentou no seu consumo. Um dos dados que eu ouvi, eu não sei o quão verídico é, não tive acesso a nenhum consultor de economia para tirar a dúvida, mas ele diz que a economia acelerou 70% desde o início da pandemia até agora. E eu fiquei incomodado com isso, e eu falei assim, cara, não pode ser. E aí eu olhei para a minha vida, e aí eu reparei que no começo da pandemia até agora, eu comprei 4 pares de tênis. Que do começo da pandemia até agora, eu troquei de celular. Do começo da pandemia até agora, eu troquei de carro. Eu mudei de casa. E aí eu comecei a reparar que realmente o consumo está muito perto de nós. Que parece que nós não queremos em nenhum momento parar para refletir os nossos custos. E aí eu me lembro de um pastor amigo, Rafael Pijama, da Sal da Terra 90, de Goiânia, e ele postou um documentário que a Netflix tinha lançado, chamado Minimalismo, um estilo de vida. Muito legal. Apesar de ser um pouco exagerado. Mas, e o Rafa colocou aquilo no store com a seguinte legenda: se nós não cantarmos, as pedras vão clamar. Eu fui assistir o documentário e realmente bate colocado em nós. Aí não o suficiente, não satisfeito com o documentário, eu fui ler um livro chamado A Vida na Simplicidade, do Richard Foster. Que é outro livro que ele bate colocado. Ele fala assim, cara, você não é dono do seu dinheiro, Deus é dono do seu dinheiro. Eu falei assim, cara. E aí eu pensei no livro que nós íamos estudar no ano passado, a diretoria sabe disso, no acampamento da diretoria eu já apresentei a nossa série, já estava com essa ideia, mas aí essas coisas foram confirmando. E aí vem a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E hoje, em especial, um dos versos que nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, Paulo fala assim para Timóteo, não se encante ou não se deixe levar pelas discussões vãs. E eu falei assim, cara, tem tanta coisa que a gente acrescenta, a simplicidade do Evangelho, que faz a gente se perder no Evangelho. E aí, foi nessa mistura de que há algo errado em mim, e aí quando eu falo algo errado em mim, eu estou falando não do meu eu isolado, eu estou falando do meu eu que faz parte de um nós. Então há algo errado em nós, e nesse nós que nós formamos, há algo de errado ao ponto de nós acreditarmos, por exemplo, que presentes são mais importantes do que presença. Que recursos são mais importantes do que abraços. E aí, a partir dessa reflexão é que nós queremos propor, mínimo a essência do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo escreve assim a Timóteo, a partir do verso 1 até o verso 11 do primeiro capítulo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé,
Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Quando partir para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem que desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos, genealogias, que só levam à especulação sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem o que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai e mãe, ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam homossexualidade, e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente, ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas, confiadas a mim por nosso Deus bendito. Até aqui que o Espírito Santo conduza a nossa meditação. É nesse espírito de coração completamente arrependido, de não ter noção nenhuma do que fazer no tempo de pandemia, porque eu confesso que eu acreditava que ia chegar dia 31 de dezembro, 11h59, ia estar todo mundo de máscara. Dia 1º de janeiro, às 0 horas, todo mundo ia poder tirar máscara, se abraçar, porque a pandemia ia ter acabado. Eu sou uma das pessoas que acredita que as coisas podem ser melhores ali na frente. E quando nós entramos em 2021 e percebemos que, apesar de vacinas terem sido descobertas, apesar de a vacinação ter começado, poderia ter avançado um pouco mais, mas não é um assunto para nós conversarmos aqui, apesar de todas essas coisas, eu me sinto completamente perdido, porque essa pandemia mexeu com a gente. Mexeu com o meu planejamento de vida, meus sonhos. Planejava, no primeiro semestre desse ano, aumentar a minha família, por exemplo. Mas devido ao laço que a pandemia está trazendo, provavelmente não vai ser nesse primeiro semestre. Planejava viajar para alguns lugares esse ano. Gostaria de conhecer alguma terra internacional. Não estou falando do Paraguai, estou falando um pouquinho mais longe. Planejava conhecer a Europa, conhecer Genebra, saber onde Calvino esteve, onde Bonhoeffer foi preso, conhecer as câmaras de gás onde os nazistas executaram os judeus, orar nesses lugares, conhecer ambientes onde Jesus passou, talvez ir para Jerusalém, ir para algum lugar assim, gostaria, mas a pandemia não permitiu. E aí quando eu volto para o Na Moral, eu olho para nós, eu vejo a mesma coisa acontecendo com a gente, só que não só na vida pessoal. Quando eu olho para a comunidade local, a impressão que eu tenho é que até mesmo o nosso envolvimento comunitário se compromete por conta da pandemia, o que é supernatural. Mas pessoas que vinham numa caminhada com Deus, extremamente explosivas, que estavam animadas, cheias de desejo por Deus, parece que com a continuidade da pandemia, parece que elas foram se esfriando. Gente que nós tínhamos muita vontade de ver sentado num banco, conversando com a gente aqui na igreja, para a gente abrir a Bíblia, conversar, cara, ver as coisas, acreditar nas coisas, acreditar que carregar um pallet não é só carregar um pallet, mas carregar um pallet é fazer algum dia alguma pessoa conhecer Jesus, montar a cadeira não é só montar a cadeira, carregar a cadeira não é só carregar a cadeira, passar slide, montar a câmera, transmitir um culto não é só isso, tem uma mensagem por trás disso, vai chegar a outras pessoas. Parece que com a pandemia se mantendo, as coisas não vão acontecendo e você vai se esfriando e parece que você vai ficando distante, parece que alguma coisa mudou. E aí, quando eu fui preparar esse texto de Timóteo, meu primeiro impulso foi, cara, eu vou dar o recado que eu quero dar para todo mundo. Apontar o dedo.
que eu vou assumir que a pandemia aumentou o meu consumo, então eu vou sair também apontando dedo para todo mundo lá. Você está errado nisso, naquilo, naquilo outro. 3 erros que você comete na pandemia. Pronto, vai ser a minha mensagem. Mas eu falei assim, mas não vai fazer sentido. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou pegar um cara famoso. Vou colocar lá no YouTube. Dave Leonardo. O que Dave Leonardo disse sobre 1 Timóteo, vou repetindo na moral. Aí eu falei assim, mas não vai fazer sentido também. Faz sentido lá pro Vitor, né, que está chegando agora, não sabe o que nós falamos. Acredita em qualquer coisa. Mas para nós aqui não faz sentido nenhum, Dave Leonardo. Ah, vou pegar o pastor Lucinho. O cara que cheira a Bíblia. E vou trazer ele aqui, velho. Ninguém vai saber, porque ninguém ouve esses caras. Aí depois de muita oração, Deus falou assim comigo. Por que você não fala o que eu falei com Timóteo? O que eu queria falar com Timóteo? Eu falei assim, mas Deus, vai demorar muito, são 11 versículos, vai ter pelo menos umas 5 coisas para falar. E Deus falou assim, fala isso. Então, eu quero pedir para você paciência, porque essa série é uma série que nós vamos tentar chegar de maneira muito pastoral, muito descolada, falando de série de Netflix, personagem de Avengers, tudo nas brincadeiras que nós fazemos, porque nós somos legal e bobo. Então, fazendo tudo isso, mas tentando explicar o que a Escritura diz. E aí o versículo 1 de 1 Timóteo, capítulo 1, diz o seguinte, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Nesse verso, tem algo muito especial, que Paulo se apresenta para Timóteo, dizendo o seguinte, ó, eu sou Paulo, e eu, Paulo, sou apóstolo de Cristo Jesus. E aí essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, aqui, na moral, com muita paz no coração. Você não é uma função. Você não é um cargo. A sua importância não está baseada naquilo que você pode fazer por nós. Você não é importante aqui, porque você em algum momento, por algum motivo, Deus falou no seu coração, ó, dá esse dinheiro lá no ministério, porque eles estão precisando para fazer alguma coisa. Você não é importante, porque você se compromete a orar todos os dias por nós. Você não é importante por isso. Mesmo que você não tenha feito nada, que você não tenha engrenado no ministério, você não tenha discipulado ninguém, você nem tenha feito discipulado, é importante ver o seu rosto aqui para nós. Por quê? Porque você é alguém para nós. Você que está aqui a primeira vez, ou você que está aqui faz 10 anos que não vem, você é importante para nós. Porque aqui não é a casa onde o Mateus prega, aqui não é a casa onde a Fernanda canta, aqui não é a casa onde o Adilson é pastor, aqui é a casa de um pai que quer que os filhos dele se encontrem nesse lugar. E se aqui é a casa de um pai, o desejo desse pai não é que você cumpra um cargo, não é que você bata uma meta, não é que sua célula se multiplique, mas que você tenha a alegria de compartilhar o relacionamento que você tem com esse pai. E se você está aqui e a sua relação com o pai está esfriando, é porque você pode estar aqui querendo se colocar no lugar do cargo. E não é isso que nós queremos para você. Eu, Paulo, a identidade vem primeiro antes da função. Apóstolo de Cristo. Por ordem de Deus. Olha que coisa mais linda. O apóstolo Paulo está dizendo assim, o que eu faço porque Deus manda. E ele não faz o que Deus manda, porque ele acha bonito. Porque se você for ler a história do apóstolo Paulo, essas aqui são as últimas cartas de Paulo, tá? Nesse momento aqui, Paulo já está preso. Paulo já foi, aqui, velho, já aconteceu tudo. Inclusive, se você pegar a sua Bíblia aí depois e ler 2 Coríntios capítulo 9, do 9 até o 11, são 3 capítulos, 9, 10 e 11. Cara, você vai ver como Paulo sofreu na vida. Tem um momento que Paulo chega para os Coríntios, o texto, e Paulo fala assim, brother, tem um monte de cara que você acha que é muito apóstolo, velho. Os caras acham que é muito apóstolo. Eles acham que eles são muito apóstolos, então eu vou contar um pouco da minha história. Na primeira vez que eu assumi que eu era crente, eu tive que fugir dentro de um cesto por um muro. Aí depois eu fui chicoteado.
Aí depois eu fui apedrejado. Aí depois eu tomei surra de vara. Aí depois aconteceu um monte de coisa comigo. Então se esses caras acham que eles são apóstolos, eu sou muito mais. Paulo faz um exposed gospel. E ele expõe todos os crentes que acham que fazem alguma coisa demais. Mas tem uma outra parte dessa história de por ordem de Deus, que mostra para nós que a nossa história não está jogada ao léu. Isso é meio conflitante para nós. Eu não vou mentir para vocês, que de vez em quando eu fico de cara com Deus. Eu acho que a situação que eu mais fiquei de cara com Deus, sem dúvida, foi quando a Nath se acidentou, em agosto do ano passado. Cara, aquele dia, velho, aquele dia eu fiquei de cara com Deus. Porque estava tudo certinho. Dízimo, oferta, culto, velho. Estava vindo em todos os cultos, velho. Manhã, tarde, noite, reunião de oração. Cara, tudo que era pedido para fazer, eu estava fazendo. Aí minha mãe bateu o carro, velho. Não tinha nem terminado de pagar aquela bosta daquele carro. Perdi o carro. Mas aí esse texto está dizendo assim: eu faço o que eu faço, não por vontade própria, mas porque Deus me manda. Então o que Paulo está querendo dizer para Timóteo é assim: o meu cargo, a minha função, tudo que eu realizo, é porque tem um Deus na história que realiza em mim. Então eu quero dizer para você que acha injusto o que você está passando, para você ficar tranquilo, que as injustiças não têm a palavra final sobre a sua vida. Porque a sua tristeza, nas palavras do próprio Paulo, elas são leves e momentâneas. Aí você está falando assim: mas a minha mãe teve um diagnóstico de câncer, meus pais se divorciaram, eu peguei sites pornográficos no computador do meu pai. Você não sabe do que você está falando. Aí eu quero dizer para você assim: eu sei do que eu estou falando. Porque mesmo quando a coisa parece bem ruim, a impressão que dá é que Deus está nos ensinando a desfrutar de algo melhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Timóteo, quando o negócio parecer ficar ruim, não confia na circunstância, continua confiando em Deus. Porque existe um grande engano que a gente faz, que eu não estou desmotivando você a acreditar na igreja. Eu acredito na igreja, eu amo a igreja, eu acho que a igreja é o único lugar que sinaliza o reino de Deus com fidelidade no mundo. Mas tem muita gente que confunde igreja com Deus. E o que eu quero dizer para você, não tem como você ter um relacionamento com Deus que vai te fazer crescer sem a igreja. Não tem. Ah, mas eu faço meu devocional todo dia. Devocional não é vida com Deus. Se você não estiver sofrendo com um irmão chato do seu lado na igreja, devocional não vai te ajudar em nada. Seu devocional vai acabar falando só as coisas que você gosta. O cara que ele não está na comunidade local, Deus só fala as mesmas coisas com ele no devocional. Agora o cara que está na comunidade local, Deus começa a falar com outras coisas com ele. Porque parece que quando o cara não vive na comunidade local, parece que Deus fala sempre a mesma coisa. Você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, o cara fica viciado, sabe? Tem um menino aqui, eu não vou falar quem é, mas tem uma época que a gente conversava com ele tinha só 2 assuntos, a gente falava que girou a roleta, ou vai cair num assunto ou no outro. E aí ele falava só de 2 assuntos. E aí tem cara que quando ele não está na comunidade local, Deus fala com ele só sobre 2 coisas. Ele precisa ler mais a Bíblia e fazer mais oração. Aí você fala assim: nossa, Deus só fala isso que você é. Aí com o outro Deus está mandando para missões, o outro Deus está mandando o cara abrir uma empresa em tal lugar, o cara está agindo no reino de Deus de uma maneira muito mais potencial. Por quê? Porque o cara está na comunidade local. Agora, quando não está, parece que Deus fica viciado, sabe? É meu amuleto, Deus falou comigo no tal verso. E Deus só fala com o cara nos mesmos versículos. Não fala em outros versículos. Eu acho isso um absurdo. Porque eu acho legal a gente acreditar que Deus não intervém na história e tudo depende da gente.
Porque se a gente acredita que tudo depende da gente, é só você ser organizado. Aí os coaches estão certos. Você é o dono do seu sucesso. Agora, se Deus intervém na história, tem muita gente que é muito organizada, que fracassou. Tem muita gente com muita característica que despontava, exponencial, que deu errado. E tem muita gente que tinha tudo para não ser nada. E deu certo. Só você vê a história de jogador de futebol. Essa é a mesma história, né? O cara não tinha nada. Andava 18 quilômetros de ônibus. Depois ele mais 6 quilômetros a pé. Aí ele fez um teste um dia. Começou a ganhar milhões. E tira foto com o PCC depois. Porque tem um Deus que intervém na história. Ele faz algumas coisas assim, e a gente não entende agora, mas lá na frente a gente entende. Mas eu, Paulo, apóstolo por ordem de Deus, e de Jesus a nossa esperança. E aí esse Jesus a nossa esperança, eu acho uma das coisas mais bonitas da vida. Porque nós acreditamos muito nos outros. Nós confiamos muito no nosso trabalho. Nós confiamos muito no nosso namoro. Nós confiamos muito na nossa faculdade. Nós confiamos de que as coisas vão crescendo e a gente coloca confiança em qualquer outra coisa, menos a esperança em Cristo Jesus. E Karl Barth, velho, para mim, ele acerta no ângulo. Ele fala assim, quando nós formos proclamar o evangelho, não é o suficiente nós proclamarmos somente a queda. E também não é o suficiente a gente proclamar somente a redenção. Para o Karl Barth, a proclamação do evangelho é anunciar a queda. Você está em pecado, você está sob a influência do pecado, o pecado age na sua vida. Então, Cristo Jesus morreu para pagar o preço e exterminar a influência do pecado sobre a sua história. Mas, ainda aqui no mundo, você não vai experimentar de tudo. Vai chegar aquele dia onde Cristo vai nos buscar. Então, Jesus é a nossa esperança. Não há nenhuma outra coisa que nós podemos esperar nada. Os nossos amigos vão nos decepcionar, as nossas namoradas vão nos decepcionar, os nossos pais vão nos decepcionar. Todo mundo em algum momento vai olhar para a gente e vai falar assim, você não vale nada. Mas aí vai chegar Jesus. Jesus vai falar assim para você, você não vale nada, mas eu gosto de você. Vem cá. Mas aí tem o versículo 2. Eu falei que era mais cansativo, foi só o primeiro verso. Escreva essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus o Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor, lhe dêem graça, paz e misericórdia. E aí aqui, nesse verso, eu queria falar principalmente sobre o sentimento familiar de Timóteo, que Paulo tem com Timóteo. Escreva essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo não está aqui falando de uma sensação, de uma alegria que ele tem de ver o templo lotado, ou de pessoas que ele não conhece o rosto. Paulo está falando da alegria que ele tem de ter ensinado Timóteo, de ter história para contar com Timóteo. A coisa mais legal para Paulo, ou o que Paulo está tentando traduzir para nós, é que o evangelho é construir com pessoas histórias para contar com as outras. A verdadeira relação comunitária é quando você tem experiências com Deus, ao ponto de você compartilhar muitas histórias. Às vezes de ser família, de pertencer, de eu sou isso aqui faz parte de mim, eu carrego no meu corpo as marcas do evangelho, o apóstolo Paulo vai escrever em outro momento. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, a vivência do evangelho, Timóteo, fez eu ter uma afeição tão profunda por você, que pode o seu pai e a sua mãe não ligar para você, eu vou fazer de tudo para cuidar de você. Quando o seu pai e sua mãe pisarem na bola com você, você liga para mim, você me manda uma carta, eu vou estar lá para cuidar de você, Timóteo. Paulo está falando assim, a nossa vida tem uma relação muito mais profunda do que o sangue pode expressar, porque a nossa relação é espiritual. Eu sou um pai espiritual para você e você é um filho espiritual para mim. E o mais bonito disso aqui é que Paulo não está falando para Timóteo como um cara maduro que fala para um imaturo. Porque o que Paulo está falando para Timóteo é o seguinte: Timóteo, eu viajei para Macedônia.
Quando eu viajei para Macedônia, eu falei para você assim, volta lá para Éfeso. Aí se você abrir a sua Bíblia em Atos, se eu não me engano, Atos 22, você vai ver Paulo conversando com os presbíteros de Éfeso. E os presbíteros falam assim para Paulo, Paulo, não vai para Roma. Você vai chegar em Roma, Paulo, os caras vão te prender. E você não vai sair de Roma. E verdadeiramente, Paulo não sai mais de Roma. E aí, Paulo está falando o seguinte, eu fui, porque quem governa a minha vida é Deus. Quem cuida da minha história é Deus. E eu fui porque Deus falou para mim que eu ia chegar em Roma, e lá em Roma eu ia ser morto. Mas eu vou porque Deus está me mandando para lá. E aí, Paulo falou o seguinte, só que lá em Éfeso, Timóteo, começou uma galera a ensinar umas coisas, nós vamos falar já já dessas coisas, mas começou a ensinar umas coisas. Então, Timóteo, eu estou mandando você para resolver um problema lá. Eu tenho uma família em Éfeso, e eu não quero deixar minha família jogada ao léu. Então, no Evangelho, a gente aprende que homem não cria filho, homem cria pai, ou pai cria pai. Mulher não cria mulher, não cria filha, perdão, mulher cria mulher, ou mãe cria mãe. Porque a responsabilidade não é de um. Se daqui 2, 3 meses a gente chegar na conclusão, o namorado deu errado, ninguém pode olhar para mim e falar assim, é culpa do Mateus. Se alguém algum dia falar assim, o namorado deu errado, nós temos que olhar um para o outro e falar assim, a culpa é nossa. Nós vamos partilhar a culpa. A culpa é sua. Você que está precisando aqui a primeira vez, se o namorado der errado daqui 6 meses, a culpa é sua, porque agora você faz parte disso. O que Paulo está falando para Timóteo é o seguinte, Timóteo, eu tenho uma família em outro lugar e eu não suporto a ideia de que eles estejam sofrendo. E aí eu quero fazer uma aplicação pastoral para nós aqui. No nome de Jesus, velho. Se você vê alguém sofrendo e você fala assim, bem feito para esse cara, velho, você não entendeu nada do Evangelho. Pior ainda, se você vê alguém sofrendo e você passa para essa pessoa sem nem se interessar pelo sofrimento dela, cara, você não entendeu nada do Evangelho. Se a mudança de alguém, os guedinhos estão mudando de cidade, se a mudança desses meninos não mexer com o seu coração, não te deixar triste, você não entendeu nada do Evangelho. Quando a Gabi foi embora, cara, eu chorei que nem um louco. Não porque a Gabi é mais importante do que ninguém, mas porque eu tenho um sentimento de pai com filho com ela. Quando o João ficou fora, eu chorei que nem um louco. Por quê? Porque o João é como um filho para mim. Porque o Evangelho faz isso em nós. Não é porque, eu sou um cara super amoroso, eu sou super especial. Não, eu só leio a Bíblia. E ao invés de eu deixar a Bíblia dobrada lá na minha cama e falar assim, li, decorei mais um versículo, postei no Instagram e no Twitter, que bonito. Não! Eu olho para a Bíblia e falo assim, caramba, velho, eu quero que isso mexa comigo ao ponto de eu morrer. Se eu não morrer, se eu não ficar mal pelas coisas que eu estou lendo, isso aqui, alguma coisa está errada. Se eu não ficar mal porque os meninos vão embora, alguma coisa está errada. Se eu não ficar mal porque tem uma pessoa que está vindo aqui e não está conseguindo crer no que nós cremos, eu vou ficar mal porque é isso que o Evangelho faz em nós. A indiferença não é uma linguagem do Evangelho. Quem passa pelos outros e não olha e não reconhece rosto, não é filho de Deus, é filho do capeta. A pessoa mais indiferente na Bíblia é o capeta. Toca lá no Jó, vê se não vai acontecer um negócio com ele. Isso é a palavra do capeta. O pão é nosso, se o cara está precisando de alguma coisa, vamos lá. Nos oferecemos. Então, no nome de Jesus, se você é filho, queira se tornar um pai. E se você é pai, não abra mão da sua responsabilidade nessa família. Nessa casa. Se você é pai, se você tem condição de repartir alguma virtude que Deus te deu, não abra mão de fazer isso aqui. Que é sobre isso que Timóteo está falando. Mas o verso 3, verso 4. Aí ele conta quando ele vai para Macedônia, em Éfeso. E aí ele fala dos caras que falam de vãs especulações, genealogias e essas coisas. E aí eu quero dizer algo importante para você. Não se encante com coisa irrelevante, que aparenta profundidade, mas não tem significado. Não se encante
com coisa irrelevante, que aparenta profundidade, mas não tem nenhum significado. Esses dias sentei numa roda, tinha 6 pastores. Falei, cara, vou sair daqui mais crente. Com certeza. Sair daqui exultando no Senhor. Os caras só conversaram de livro. Só conversaram da quantidade de pessoas que vão no culto. Só conversaram de coisas que, no final eu falei assim, cara, parece tão relevante. Tem uma aparência de coisa profunda. Porque de um lado tem esses caras que conta. E tem outro lado que faz conta, que faz número. E tem outro lado, uns caras que conversam umas coisas que não chegam em lugar nenhum. Sabe os caras que procuram pelo em ovo? Ah, porque o Ed René falou não sei o quê. Eu olho assim e falo... Ah, porque o Nicodemos é muito isso. O Subirá é muito aquilo. E aí... Eu olho pro lado, eu falo assim, cara, e eu tenho menino cortando os braços. E aí, às vezes eu vejo que eu tenho uns café que eu falo assim, cara, 30 anos a mesma conversa no café. Eu escolho Deus ou Deus me escolhe? O que isso muda na sua vida, velho? Com todo respeito. O que isso muda na sua vida? O que isso muda? Tem um amigo meu que ele fala assim, você lê uns caras cabulosos. Eu falei, leio. Vim lá de Brasília, menino gente boa. Um beijo pra ele, Marcelão. Cara, ele perguntou pra mim assim, cara, qual que é o termômetro do que você estuda se tornar prático ou não? Eu falei assim, eu lembro da minha avó. Toda vez que eu vou preparar um sermão, eu lembro da minha avó, eu fico imaginando minha avózinha sentada. Quem não conhece minha avó é diaconisa, fica um tempo aqui na frente da igreja, tem uma perninha torta assim, ela anda meio de ladinho. Talvez eu esteja até assistindo agora, eu fazendo piada, né? Mas eu lembro dela. E aí, o meu filtro é muito simples. O que eu vou falar vai edificar a minha avó? A minha avó, que tem quase 85 anos, que tem que dar banho no meu avô, que tem 91 anos, essa palavra que eu estou trazendo para o coração, vai edificar a minha avó? Porque se não edificar a minha avó, não edifica ninguém, velho. E aí, a minha avó filtra um monte de coisa que eu gostaria de falar. Porque, por exemplo, aqui, eu queria falar da importância da genealogia de Abraão, e falar da genealogia de Adão até Cristo, de Cristo a não sei quem, e falar de genealogia. E é uma coisa encantadora, porque você vai sabendo versículo bíblico, vai decorando um monte de coisa. Mas entenda uma coisa, conhecimento bíblico não é a mesma coisa que evangelho. O diabo tentou Jesus com a Bíblia, mas o diabo não anuncia o evangelho. Eu vou repetir, conhecimento bíblico não é a mesma coisa que evangelho. O diabo tentou Jesus com a Bíblia, mas ele não propaga o evangelho. Tem um monte de gente que sabe um monte de coisa da Bíblia, mas está sendo usada a serviço do diabo. E o meu medo é que nós sejamos pessoas profundas nas escrituras, mas que não tem mais compaixão, tesão, vontade de ver a nossa cidade se rendendo a Jesus. Então, não se encante com coisas que aparentam relevância, mas não têm significado. Pouco me importa um canhão de luz aceso. Se nós tivermos que fazer culto no estacionamento, nós vamos fazer, porque não é a estrutura que dá significado para esse negócio. São pessoas feridas que vão vindo aqui e vão sendo curadas, e são pessoas que vão nascendo na fé, vão amadurecendo na fé, e ao invés de ficarem filhas para sempre, passam a servir. Então, não se encante com coisas relevantes. Tem muita luzinha que brilha, mas não é a luz de Cristo. Tem muito barulho de trombeta que não tem nada a ver com anjo. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Jesus fala uma coisa que a gente esquece, pelos frutos vocês vão reconhecer as árvores. Cuidado. E aí,
O único jeito da gente aqui não se tornar irrelevante, o único jeito de uma igreja não se tornar irrelevante, não se tornar descartável para Deus, é a gente se preocupar com a missão de Deus. É da gente fazer desse lugar um lar de adoção. Vocês já foram num lar de adoção? Sabe o que eu acho muito legal num lar de adoção? Nesses abrigos? Ninguém é obrigado a ficar lá. E todo mundo que está lá está procurando pai. Nós somos esse lugar. O lugar que ajuda as pessoas a encontrarem seus pais. Ou o seu pai. Então a gente pega as pessoas que são estragadas mesmo. Que não tem referência de educação. Que tem referência de abandono. Que tem referência de mágoa profunda na alma. De angústia no ser. É isso aí. É aqui. É aqui. Tem problema com droga. Tem problema com prostituição. Com pornografia. É aqui. É aqui. Por quê? Porque aqui nós vamos apresentar um pai que perdoa. Que cura. Que restaura. Mas o verso 5. E aí, Paulo fala uma coisa, depois ele começa a falar outras coisas, e depois ele resgata essa coisa que ele vai falar. Que ele fala assim, o alvo da minha instrução é o amor que vem do coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. O coração puro, para mim, eu li um comentário do John Wesley sobre esse texto, e o John Wesley fala assim, coração puro é aquele cara que não se deixa enganar pelo próprio pecado. Que não se deixa achar que seu pecado está de boa. Ele luta contra o seu pecado. Então o pecado dele nunca é pequeno. O pecado dele é enorme. Antes dele olhar o pecado do outro, ele olha o pecado dele. Por quê? Porque ele tem pureza no coração. E ele não quer que o pecado dele atrapalhe ele a ajudar o outro na luta do pecado do outro. Mas além do coração puro, tem a consciência limpa. Que é você lutar contra o seu pecado, mas ao mesmo tempo ter a consciência de compartilhar do seu pecado. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho a impressão de que quando eu compartilho uma coisa que eu tenho dificuldade, aquela coisa se torna mais fácil. Eu acho que essa impressão não é só minha, o Freud achava isso também, porque ele fala do método catártico. Quando você revive uma dor, a dor diminui. Quando você conta a dor que aquilo te causa, você reexperiencia aquilo, aquilo se torna mais leve. E aí Tiago escreveu isso muito antes do Freud ainda, que Tiago fala assim, Tiago 5,16, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo pode muito seus efeitos. Então quando você confessa o seu pecado e outra pessoa confessa o pecado dela e vocês dois oram juntos, parece que a coisa se torna leve, porque eu não estou maquiando, eu não estou me transformando num personagem, mas eu estou me tornando alguém livre daquilo. Eu estou falando assim, ó, eu sou isso e eu preciso de ajuda nisso. Me ajude nisso. E aí, resgata aquilo que Paulo falou no primeiro verso, um Deus que intervém na história, porque nós não estamos falando mais de coisas teóricas, nós estamos falando de um pecado que dói no meu coração. Então Deus, o João tem esse pecado aqui, então cura esse pecado no coração do João. O Rodrigo, Deus tem problema nessa área aqui, cura o coração do Rodrigo, e a gente começa a trazer Deus para a nossa realidade. E aí aparenta que as coisas, que Deus fica mais real, as coisas ficam mais reais, a partilha se torna verdadeira, porque eu e meu irmão somos um abençoa o outro, um cura o outro, porque a Bíblia se tornou prática. Mas além do coração puro e da consciência limpa, tem a fé sincera. Porque daí, quando eu não estou negando meu pecado, e eu estou compartilhando as minhas lutas, e nós estamos experimentando da cura do Senhor, eu consigo viver numa comunidade de verdade. Porque daí eu não tenho a presunção de acreditar que o tio Selmer não vai pisar na bola comigo, mas eu já tenho a prerrogativa de que o tio Selmer pode pisar na bola no que for, eu vou perdoá-lo. Então aqui é uma comunidade de perdão.
Não só para os de fora que vão encontrar perdão aqui, mas entre nós. Porque a expectativa que eu tenho de você é que o seu pecado se revele para mim. Faz sentido o que eu estou falando? Ou está muito complicado? Porque se eu sei que eu tenho pecado, eu sei que você tem pecado também. E aí, a minha expectativa é que na nossa relação, os pecados sejam tratados. Então o seu pecado em mim só encontra perdão. Amém? É mais complicado, né, na prática. Mas é isso. Está vendo como uma coisa é simples? Porque daí, o amor sincero, então, o amor do coração sincero, eu olho para o meu pecado, eu pratico o que a Bíblia diz, então eu compartilho o meu pecado, meu sofrimento, a minha luta, e aí tem pessoas me apoiando, torcendo por mim, sofrendo comigo, me abençoando de várias formas, e aí eu tenho aqui, depois de tudo isso, a realidade de uma convivência que não é a partir das minhas expectativas, mas da realidade comum. Todos nós somos maltrapilhos. Então o pastor vai pisar na bola com você. Se eu não pisei ainda, eu vou pisar. E se eu já pisei, eu vou fazer de novo. Seu líder de célula vai pisar na bola com você. Se não fez, ele vai fazer. Se já fez, vai fazer de novo. Mas a única coisa que eu espero encontrar em você não é que você me entenda, porque isso aqui não é sobre entendimento, sobre razão, mas é sobre afeição, sobre relação. Eu espero encontrar em você perdão. E o que você pode esperar encontrar de mim? Perdão. Versos 6 e 7. Os meninos estão até batendo no rosto já ali. Está com sono, coitado. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam tempos em discussões inúteis. Quero ser conhecidos como mestres da lei. Cara, esse alguns, porém, na minha cabeça é o seguinte: nem todo mundo quer participar dessa comunhão. Nem todo mundo dá conta. Ah, então nós excluímos eles? Não, nós toleramos. É diferente. E quem escolhe não participar desse nível de relação? A gente tolera. Tem um rap do Emicida, que ele fala assim: nem todo mundo que tá é, nem todo mundo que é tá. Manja? Tem muita gente que tá, mas não é. E tem muita gente que é, mas não tá. A gente maltrata os outros por isso? Não. A gente ofende os outros por isso? Não. A gente xinga os outros por isso? Não. A gente expulsa? Não. A gente serve. Porque na hora que ele compreender, ele vai querer participar. Porque é uma coisa natural. Os interesseiros, eles não aguentam. Quando você está numa comunhão como essa, chega um cara que quer fazer piada o tempo todo mundo zoa ele. Já esteve numa conversa séria e chegou um tonto? Sempre está numa conversa séria e chega um tonto, o tonto sai de lá com mais cara de tonto que ele entrou. Tá todo mundo abrindo o coração, todo mundo compartilhando uma coisa dolorida. Aí chega o cara e começa a fazer piada. O pai dele morreu. Aí todo mundo fica aquele clima olhando pra cara dele. Tá cheio de dívida, né, otário? Não sabe gastar cartão de crédito, né? Achou que era banco imobiliário, né? Aí todo mundo começa a olhar pra cara dele. Porque o cara que não quer participar dessa comunhão, ele fica de fora. E quando ele tenta entrar com ou essa relação irreverente, ou uma relação interesseira. Porque daí tem gente que é interesseira também nessa relação. E nós não podemos esquecer disso. Porque tem gente que vai procurar você só quando está precisando. Parece que nunca tem algo para te oferecer. Sempre algo para te sugar. Esse cara, quando ele percebe que todo mundo oferece junto, que tem uma abundância de doação voluntária, esse cara começa a ficar constrangido. Ou ele começa a dar também, ou ele fica de fora, porque todo mundo aqui vive numa generosidade que não dá certo. Eu coloquei aqui, eu ia pular essa parte, mas tem uma hora que Paulo fala assim: eles fingem saber dessas coisas profundas. Eu lembrei do Clóvis de Barros. É uma história muito legal. O Clóvis de Barros, quando ele fala que ele descobriu que ele ia ser professor, ele apresentou um seminário. E ele começou a falar de carvão. Ele começou a falar o verdadeiro carvão. Ele não preparou nada. Ele estava mentindo. O verdadeiro carvão, o melhor carvão do mundo, vem da Romênia. E começou a inventar.
inventou o nome da cidade, inventou não sei o quê, começou a inventar. E aí o professor de geografia estava ali atrás, e o professor de geografia estava com aquele óculos assim, fez assim. Aí o Clóvis olhou para eles, você não sabia disso não? Aí o professor, então anota também. E o Clóvis estava mentindo. Ele tirou 10 por causa da apresentação e da performance dele lá. A impressão que eu tenho é que tem muita gente que a respeito de Deus, a respeito das Escrituras, mentem, mas mentem com tanta confiança que você acredita. E o que eu quero dizer para você? Não se encante com gente que finge que sabe. E como é que nós vamos saber se sabe? Olha para os frutos. Olha para os frutos. Olha ao redor. Vê o testemunho a respeito dessa pessoa. Vê o que é dito, o que é não dito, o que foi experienciado, o que você experimenta na partilha e na comunhão com essa pessoa. E aí eu queria encerrar trazendo 3 pontos, muito breves. A primeira coisa é considere a vida com Deus. Porque se Deus intervém na história, é importante você ter uma vida cotidiana com Ele. Considere a vida com Deus. Considere importante a sua vida devocional. Considere importante a sua relação comunitária. Considere importante a relação com outras pessoas. Considere importante se aprofundar, porque se é verdade que Deus intervém na história, é melhor que Ele intervenha a seu favor do que contra você. Considere importante orar, nem que sejam palavras balbuciadas, que não encontram muita tradução. Não poucas vezes na minha vida, no meu ministério, eu tive momentos onde eu não conseguia falar com Deus, mas eu falo assim, Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe de todas as coisas que estão acontecendo comigo, então, Pai, no nome de Jesus, faz algo. O salmista, no Salmo 53, ele escreve o seguinte, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Não há Deus. Salmo 53 diz, não há Deus, eles são corruptos e eles praticam o mal. Deus olha do céu para isso e ele diz assim, cara, cadê alguém que me busca? E esse alguém que me busca faz uma extrema diferença. Considere a sua vida com Deus, porque você pode fazer diferença em lugares tão poucos, mas que marcam tanto a vida das pessoas. Tem gente que eu não sei explicar o que eu fiz para gostar de mim, mas gosta. Não sei explicar. Tem uma galera que eu sei que eu dediquei um tempo para gostar. Agora tem uma galera que eu não sei explicar porque gosta de mim. Não faz sentido na minha cabeça essa pessoa gostar de mim. E gosta. Então, às vezes, Deus está usando alguém que você não está atento. Então, considere sua vida com Ele. Nas coisas práticas. O Eugene Peterson tem uma frase que eu gosto muito, eu queria mencionar aqui, que é, nós nunca estamos tão vivos como no momento que nós nos relacionamos com Deus. Considere sua vida com Deus. A segunda coisa que eu queria dizer para você, seja família. E ser família é, seja alguém para alguém. Veja alguém que ainda não é um quem para todo mundo e tire ela da posição do quê. Porque em algum momento todos nós fomos um quê. Principalmente no início. Quando a gente chega aqui, é meio acanhado, é meio, não sei o quê, não conheço direito a galera. Essa pessoa ainda é um quê? É um visitante. Ainda não tem nome. Seja você alguém que vai tornar essa pessoa um alguém para nós. Seja família. Não abra a mão do seu lugar, do seu espaço. Não desacredite do seu espaço aqui. Seu espaço não é pelo quanto você faz, mas é por quem você é. Você é alguém. Seja família. Abrace, beije. Lógico que no Covid, entenda isso em linguagem figurada, mas cuide de gente, se interesse, mande mensagem.
Mande uma música. Atrapalhe a vida dos outros. Sabe quando você percebe que alguém passou de um quê para um quem? Quando a pessoa te manda mensagem, você fala assim, poxa, de novo. Mas você não consegue deixar de responder. Aconteceu isso com você? Uma pessoa que começa a te mandar mensagem, eu sou esse cara geralmente. E aí, te manda várias mensagens. E aí você fala assim, caraca, velho, eu não queria mais responder esse cara, mas ele é tão importante que a chatice dele, eu vou superar pra gente manter a relação. Essa pessoa se tornou quem pra você? E por último, para nós encerrarmos. O último verso, o apóstolo Paulo, no verso 8 ao verso 11, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes, os pecadores, os ímpios e profanos. É para os que matam pai e mãe ou cometem homicídios, e para os que vivem em imoralidade sexual, para os que praticam homossexualidade, e também para os sequestradores, os mentirosos, que juram falsamente, os que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim, por nosso Deus bendito. De vez em quando, eu percebo que a gente fica mais preocupado em explicar os efeitos do evangelho do que em pregar o evangelho. Paulo, nesse texto, ele está dizendo o seguinte: a lei é boa quando ela é usada corretamente, porque a lei tem a finalidade de instrução. A lei pega um povo que não sabe nada e transforma num povo que vai conhecer o caráter de Deus. Ah, Mateus, eu não vejo assim, é só você ler Êxodo. Você lê Êxodo, você vê um povo que é tirado no deserto, ele se tornou um povo aculturado, não tinha conhecimento, não tinha sabedoria, não tinha ciência, não tinha nada. E Deus começa a dar para esse povo instruções para a maneira como eles vão viver, para Deus poder partilhar no meio deles. Estar no meio deles. Mas o povo é tão aculturado e tão irracional, que o povo troca Deus por um negócio que eles mesmos fazem e chamam de Deus. É como se eu virasse e falasse assim, agora a garrafa é um Deus. Porque Moisés subiu, o povo pressionou Arão, Arão pediu os brincos, as pulseiras, derreteu e fez um bezerro. E os caras estavam adorando aquilo como Deus. Você consegue entender que a função da lei é que o povo aprenda que um objeto feito por mãos humanas não tem a capacidade de salvar como Deus tem a capacidade de salvar. Estamos juntos até aqui? Todo mundo entendeu? E aí Paulo fala assim, mas a lei é para as pessoas que vivem de uma maneira que não compreendem as verdades de Deus e vivem de maneira irresponsável, então incompreensível com a lei. Elas não compreenderam e estão vivendo de outra forma. Por isso, essas pessoas ainda não entenderam o que as boas novas do nosso Deus bendito pode fazer. E aí eu queria dizer um negócio para você, velho, que isso faz meu coração ficar em paz. Caraca, já é 9h10. Meu coração ficar em paz. Prega o evangelho, velho. E deixe que o evangelho cause os efeitos que ele quer. Anuncie para as pessoas que Cristo Jesus é o suficiente para a relação delas com Deus. Anuncie para as pessoas que a palavra de Deus é a regra de Deus, inerrante, é a prática da vivência espiritual com Deus. Anuncie para as pessoas que Deus em Cristo estava pagando preço para se reconciliar com elas. Anuncie para as pessoas que por causa do sacrifício de Jesus, elas têm um acesso a Deus agora, que elas não precisam chamar mais Deus por nomes, Yahvé, Yeshua, qualquer coisa desse tipo, mas elas podem falar, papai, eu estou aqui. Você não precisa mais judaizar a cultura, você não precisa tocar chofar, você não precisa ver nada disso. Você pode confiar de que Deus te atende quando você fala assim, pai, e você está pensando nele, Deus ouve, Deus desce, Deus vem com a presença dele sobre você. E acredite que essa relação, a relação de uma pessoa com Deus, pode transformar profundamente a vida dela. Eu não sei se você já teve a oportunidade de encontrar com alguém que tem problema com algum outro problema.
Vícios. Quando alguém tem problema com vício, geralmente a gente fala o quê para ela? Aí luta com isso. Cara, sério? Um cara te chamou, falou para você, tem um problema, sou viciado numa parada. Você vai falar assim, luta contra isso? Você acha que essa é a palavra maravilhosa que vai, tipo, libertar? Pá! Nunca pensei nisso, né? Eu sou viciado, sei lá, em pornografia. Nunca pensei, não vou ver mais. Uau, que conselhão, velho. Quando você tiver um problema com algo, ou você conhecer alguém que tem um problema com algo, a primeira coisa que você tem que falar para essa pessoa, Jesus te ama. E se você substituir esse algo por Jesus, a chance de você encontrar a verdadeira identidade, de você encontrar um espaço que vai te acolher, vai te tratar, vai te curar e vai te enviar para ser bênção para outras pessoas é enorme. Então, ame Jesus. Toda vez que você pensar em pornografia, se você é viciado em pornografia, troque isso por Jesus. Porque o amor por Jesus no seu coração, a paixão fervorosa pelo Evangelho, vai transformar a sua vida, transforma caráter. Eu sou prova disso. Então, toda vez que você encontrar alguém que tem vício, você não vai falar assim, luta contra. Você vai falar assim, brother, se apaixona por Jesus. Aí você dá seu testemunho. Aí você fala do quão apaixonado você é. E aí você vai ver, véio, como esse cara vai se transformar. Porque qual que é o nosso problema? Nós estamos tão preocupados com as implicações éticas do Evangelho que nós deixamos de anunciar o próprio Evangelho. Nós estamos tão preocupados com pode e não pode que nós deixamos de anunciar a relação com Deus que foi restaurada. E todo ser humano está à procura do Pai. Todo ser humano está à procura do Pai. Mas nem todo ser humano sabe que o Pai já pagou o preço para ele voltar para casa. E isso você tem na sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós estamos diante do Senhor. E diante de nós está a Tua palavra. E nós tememos e trememos diante dela. Se o Teu Espírito, Deus, não gerar mudanças em nós, nada vai. Nós pedimos em nome de Jesus, sopra dele em nós, que nós tenhamos essas verdades implicadas, aplicadas, impressas no nosso coração, e o nosso coração seja transformado pelo Senhor por essas verdades. Deus, se tem algo que eu falei que não vem do Senhor, tira isso, Pai, da nossa mente e do nosso coração, mas deixa a gente apaixonado e alicerçado profundamente na Sua palavra. Pai, de maneira muito especial, eu quero orar pelos nossos adolescentes que vão fazer prova do PAS amanhã. E nós queremos pedir, Deus, a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, o Teu cuidado, a Tua direção, a Tua provisão. Livra eles, Deus, os que estão aqui, os que estão assistindo de casa. Livra eles, Pai, de qualquer ansiedade, de qualquer dor no estômago, passar mal. Deus, livra eles disso. E leva eles em segurança, Deus, as suas provas, e que a gente tenha um resultado, Deus, onde a gente possa testemunhar de como o Senhor foi bom no meio do Teu povo. Nos ajuda nisso, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.